Meu pai usou a chave de emergência para colocar meu irmão Tyler e a namorada grávida dele dentro da minha casa enquanto eu trabalhava, então mandei prender ele. Eu sou James, 27 anos, trabalhei duro como engenheiro de software por 5 anos para comprar minha casa, minha conquista. Meu pai Robert sempre tomou decisões por mim sem perguntar, minha mãe sempre apoiou ele, e meu irmão Tyler, 20 anos, largou a faculdade, engravidou a namorada Ashley de 19 anos e agora não tem onde morar. Quando voltei de uma viagem de trabalho, encontrei um caminhão de mudança na minha garagem e meu pai mandando eles levarem as coisas para dentro. Eu barriquei a porta e ele disse: seu irmão precisa de ajuda, você tem quartos vazios, família ajuda família. A cara de pau. Ele não ligou, não mandou mensagem, não pediu. Simplesmente decidiu que minha casa seria abrigo para os erros do meu irmão. Eu disse não, com a voz firme mesmo cheio de raiva por dentro. Eles não vão morar aqui. Ashley começou a chorar, Tyler ficou nervoso, meu pai ficou vermelho e me chamou de egoísta, disse que eu tinha esquecido de onde vim, e que eu era capaz de negar ajuda a uma grávida. Então peguei o celular e liguei para a polícia, quero reportar uma invasão, estão tentando morar na minha casa sem permissão. Meu pai ficou chocado, Tyler segurando a mão de Ashley todo apavorado. Falei, vocês têm 5 minutos para colocar tudo de volta no caminhão antes da polícia chegar. Eles correram para tirar as caixas enquanto meu pai gritava que eu era uma vergonha. A polícia chegou, eu mostrei a escritura da casa, e os 3 receberam aviso formal de invasão. Os policiais foram profissionais e deixaram claro que eles não poderiam voltar sem minha permissão. Depois disso troquei todas as fechaduras por um sistema digital com códigos, instalei câmeras em toda a casa, coloquei placas de proibida a entrada e ainda liguei para meu advogado preparar uma notificação. Logo depois, minha mãe me chamou de cruel, minha tia disse que eu era um monstro, meu pai mandou um recado dizendo que eu não era mais filho dele, e Tyler disse que eu arruinei a vida dele. O que mais me revolta é que ninguém disse que meu pai estava errado, ninguém pediu desculpa por tentar tomar minha casa. Todos achavam que eu deveria aceitar um casal e um bebê vivendo aqui de graça, só porque é família. Eu lutei demais por essa casa para deixar que me tratem como se fosse um hotel de graça. Eu tenho limites e não vou pedir desculpa por defendê-los. Tyler é adulto, fez escolhas de adulto, então tem que encontrar soluções de adulto, não invadir minha casa. Meus colegas disseram que fiz certo, meu melhor amigo Michael também, mas no grupo da família estão me massacrando, e eu começo a pensar se deveria ter agido de outra forma. Sou eu errado por ter chamado a polícia contra minha própria família que queria morar aqui sem permissão? Atualização, 2 dias depois. Tudo aconteceu como eu imaginava. Minhas câmeras de segurança mostraram minha mãe na entrada da casa às 6 horas da manhã, segurando um cartaz escrito: tenha piedade da sua família. Ela ficou lá 2 horas. Quando saí, falei, mãe, isso é vergonhoso. Ela começou a chorar, James, por favor. Ashley está grávida. Eles estão dormindo no carro. Como você consegue viver assim? Respondi, eles estão no carro porque Tyler não quis pagar aluguel na casa dos pais dela, mesmo tendo trabalho. Isso não é problema meu. Sim, eu tenho espaço, mas meu pai usou minha chave sem permissão, tentou colocar pessoas que nem conheço direito dentro da minha casa. Em vez de alguém pedir desculpa por isso, todos estão me atacando por defender meus limites. Minha mãe gritou, ela carrega seu sobrinho. E eu disse, quando Tyler se organizar, terei prazer em conhecer meu sobrinho, mas isso não dá direito deles morarem aqui. Ela foi embora depois de mais 1 hora insistindo, dizendo que toda a família estava enojada comigo, porque meu pai contou a versão dele, sem mencionar a invasão. À tarde, minha avó Elizabeth, de 82 anos, me ligou. Achei que seria mais um discurso, mas ela disse, fez muito bem. Eu e seu avô lutamos pela nossa casa, ajudamos quando possível, mas nunca deixamos ninguém se aproveitar. Seu pai sempre foi levando as coisas dos outros como se fossem dele. Não deixe essa manipulação te dobrar. Foi a primeira vez que alguém da família me apoiou, quase chorei de alívio. À noite, Tyler apareceu no meu trabalho, mas a segurança não deixou ele entrar. Ainda bem que o acesso era controlado por crachá, mas ele ficou esperando perto do meu carro. Sexta Tyler nas câmeras do estacionamento e chamei a segurança para me acompanhar até o carro. Falei, Tyler, isso já passou dos limites. Ele gritou,
você está destruindo minha vida. A Ashley está apavorada, não para de chorar, isso faz mal pro bebê. Respondi frio, você deveria ter pensado nisso antes de ter relação sem proteção com alguém que mal conhecia, sem renda fixa e sem casa. Seu plano mal feito não é meu problema. Ele disse, eu sou seu irmão. E eu respondi, e por ser meu irmão, você deveria respeitar o fato de que minha casa não é seu plano B. Nosso pai não deveria ter tentado te colocar aqui sem perguntar, e você não deveria ter aceitado. Ele gritou, mas para onde vamos? Falei, existem abrigos, programas para mulheres grávidas, talvez os pais da Ashley aceitem ela de volta sozinha. Você pode conseguir um segundo trabalho ou um em tempo integral e alugar um quarto. Opções existem, mas nenhuma é tão cômoda quanto morar de graça na minha casa. Ele me xingou de tudo até a segurança o tirar. Adicionei a placa do carro dele na lista de vigilância da empresa. Depois descobri por um primo que meu pai está espalhando mentiras, dizendo que eu joguei uma grávida na rua, que tranquei a casa com eles dentro, que ri enquanto a Ashley chorava. Tudo inventado. Muitos parentes acreditaram e me bloquearam nas redes sociais. Mas minha casa é minha casa, não vou ceder. Atualização, 2 semanas depois. Essas 2 semanas foram uma aula de manipulação familiar, mas eu continuei firme. Vou registrar para quem passa por parente invasivo entender. Primeiro, os macaquinhos voadores a intensificaram. Recebi ligações de parentes que não falavam comigo há anos, todos repetindo o mesmo discurso sobre obrigação familiar e caridade cristã. Meu tio Thomas, 54 anos, chegou a oferecer pagar o aluguel deles. Mas quando pedi contrato, depósito e primeiro e último mês adiantado, ele voltou atrás rapidinho. Engraçado como todo mundo quer ser generoso com minha casa, mas ninguém quer usar o próprio dinheiro. Nas redes sociais, a campanha aumentou. Minha mãe postando indiretas sobre filhos que esquecem as origens e sobre o frio do sucesso. Meu pai compartilhando textos sobre mulheres grávidas sem casa, me marcando em posts sobre valores familiares, e ainda criou um vaquinha online ajude Tyler e Ashley a ter uma casa, me pintando como o irmão rico que se recusa a ajudar. Denunciei a vaquinha por difamação, e ela foi tirada do ar, mas antes levantou $300 de parentes que acreditaram. Depois veio o que chamei de a armadilha. Na terça passada, aceitei tomar um café com minha mãe num lugar neutro para conversar calmamente. Deveria ter desconfiado. Quando cheguei, não era só ela, estavam lá meu pai, Tyler, Ashley e minha tia Jennifer, 52 anos, sentados numa mesa grande. Isso é uma intervenção, minha tia anunciou. Eu quase fui embora, mas sentei. Intervenção de quê? De ter limites? Perguntei. Eles já tinham textos preparados. Minha mãe leu o dela, chorando, dizendo que não me criou para ser sem coração. Meu pai falou de decepção e legado familiar. Tyler só reclamou e me acusou. Ashley disse que tinha medo pelo bebê, que nunca teve uma família estável e esperava que a de Tyler fosse diferente. Deixei todos terminarem. Então peguei o celular e mostrei o vídeo das câmeras do dia em que tentaram se mudar. Vamos deixar claro o que aconteceu. Meu pai usou uma chave de emergência para entrar na minha casa sem permissão. Ele tentou colocar gente aqui sem me avisar. Quando foi pego, em vez de pedir desculpa, me chamou de egoísta. Não é sobre eu ser sem coração, é sobre invasão e falta de respeito. Meu pai tentou me cortar, mas continuei. Tyler, você tem 20 anos. Decidiu ter relação sem proteção, decidiu largar a faculdade, decidiu não pagar aluguel na casa dos pais da Ashley. Ashley, você decidiu levar essa gravidez sabendo da situação financeira. Foram escolhas de adultos, com consequências de adultos. Ashley tentou dizer, mas o bebê, e eu respondi, o bebê vai nascer e vocês dois precisam dar um jeito, como meus pais deram quando tiveram eu e Tyler. Eles não invadiram a casa de outra pessoa. Minha tia me acusou de materialista. Eu ri, sou materialista porque não deixo roubarem meu material? Engraçado. E você, Jennifer, não vai oferecer sua casa? Você tem 4 quartos livres, seus filhos já saíram. Ela recuou, disse que era diferente, que estava reformando, que não era um bom momento. Todos tinham desculpas para não ajudar. Mesmo assim, eu era o vilão por dizer não. Saí de lá deixando claro, quem aparecer na minha casa será preso por invasão.
Tenho câmeras, tenho advogado, e não vou mais discutir isso. No dia seguinte, recebi uma ligação da mãe da Ashley, Linda, 44 anos. Quase não atendi, mas a curiosidade venceu. Ela disse: James, ouvi o que está acontecendo. Quero que você saiba que não expulsamos a Ashley. Pedimos que Tyler começasse a ajudar nas despesas, já que ele estava morando aqui há 3 meses, trabalhando e sem pagar nada. Ele convenceu a Ashley a sair, dizendo que sua família cuidaria deles. Aceitaríamos a Ashley de volta amanhã se ela viesse sozinha, mas ela não quer largar Tyler. Foi esclarecedor. Tyler inventou essa crise para usar a culpa da família e conseguir moradia de graça. Agradeci a Linda pela informação e sugeri que ela conversasse direto com Ashley, talvez isso ajudasse. No fim de semana, coloquei mais segurança na casa, cerca com portão trancado, mais câmeras, um sistema de alarme que avisa no meu celular e um serviço de monitoramento. Talvez exagerado, mas não quero arriscar. Minha avó ligou de novo. Eles estão morando com seu primo Nicholas, disse. Pagando aluguel. Imagina isso. De repente, Tyler conseguiu mais horas no trabalho quando viu a realidade de ficar sem teto. Engraçado como a motivação surge. Então opções existiam, só não eram tão cômodas quanto minha casa de graça. Estou sem contato com a maioria da família por enquanto. É cansativo ter que defender limites razoáveis o tempo todo. Meu trabalho sofreu com a pressão e estou pensando em tirar uns dias de folga. Para quem passa por situações assim, documente tudo, instale câmeras, procure ajuda legal, e lembre-se, não é uma frase completa, mesmo quando se trata de família. Atualização: 6 semanas depois. Achei que as coisas tinham acalmado, mas semana passada veio mais uma prova de que minhas decisões estavam certas. Tyler e Ashley estão na casa do meu primo Nicholas há um mês. Segundo a esposa do Nicholas, que me procurou em privado, está sendo um pesadelo. Tyler não ajuda nas tarefas, reclama do espaço, mesmo tendo um porão mobiliado, e sempre atrasa o aluguel, que já é reduzido. Ashley se comporta melhor, mas segue o que Tyler faz. Mas não é por isso que estou atualizando. Na segunda-feira passada, às 14 horas, recebi uma ligação da minha empresa de segurança. Alguém estava tentando invadir minha casa pela janela dos fundos. Autorizei chamarem a polícia e fui correndo para casa, vendo tudo ao vivo pelo celular. Era o Tyler, forçando minha janela com um pé de cabra. A polícia chegou antes de mim e o pegou em flagrante. Ele foi preso por tentativa de invasão, por ter ferramentas de arrombamento e por desrespeitar a ordem de restrição. Abri processo por tudo. Quando cheguei, a Ashley estava no carro na rua, chorando. Ela disse: ele só queria pegar algumas coisas antigas que deixou aí. Eu respondi: Tyler não mora aqui há 4 anos. Ele não tem nada nessa casa. Ele tentou invadir em plena luz do dia. Ela então confessou que ele planejava isso há dias. Ele achava que eu estaria no trabalho, inteligência artificial entrar, ficar na casa e dizer que morava lá. Pesquisou sobre direitos de invasores e pensou que, se ficassem 30 dias, eu não poderia expulsá-los. Ele até planejava trocar as fechaduras e dizer que eu tinha deixado. Foi um plano tão absurdo que parecia piada. Tudo estava gravado nas câmeras, todos os documentos existiam. Ele realmente achou que inteligência artificial funcionar? Ashley ainda disse que Tyler vivia repetindo que a inteligência artificial ceder, que família sempre cede, que quando o bebê nascesse a inteligência artificial me sentir culpado e deixar eles morarem aqui. Ele estava tão seguro disso que recusou um emprego fixo no depósito onde trabalhava. Tyler foi solto com fiança, paga pelos meus pais. E aí a família explodiu. Meu pai me ligou gritando, dizendo que eu estava mandando meu irmão para a prisão. Minha mãe mandou uma mensagem longa dizendo que nunca imaginou ter criado alguém tão cruel. Outros parentes começaram a opinar, criticando o fato de processar família. A única que me apoiou foi minha avó Elizabeth: quem faz coisas estúpidas, recebe consequências estúpidas. Talvez assim ele aprenda a responsabilidade. O processo ainda está em andamento, mas o advogado de Tyler entrou em contato sobre um acordo. Estou pensando em aceitar, com condições. Ele não pode nunca mais chegar perto da minha casa, tem que arrumar um emprego fixo e fazer terapia. Parece que Ashley está repensando o relacionamento, pois a prisão mostrou quem Tyler realmente é. Mas aí veio o choque que confirmou tudo.
Há 3 noites, às 3 horas da manhã, meu sistema de segurança acusou movimento no portão. Quando fui ver as câmeras, era meu pai com um chaveiro, tentando trocar minhas fechaduras. Liguei para a polícia na hora e saí gravando com o celular. Que diabos vocês estão fazendo? Eu gritei pelo portão perguntando o que estava acontecendo. Meu pai teve a coragem de dizer que estava recuperando a casa para a família, inventando que tinha me ajudado no pagamento inicial, mas eu tenho todos os comprovantes bancários. Ele disse que tinha direito de decidir quem podia morar lá. O chaveiro percebeu que algo estava errado e começou a ir embora, mas meu pai tentou impedir, dizendo que era o dono da casa. A polícia chegou rápido e eu mostrei a escritura, as ordens de restrição e as gravações das câmeras. Meu pai foi preso por tentativa de invasão e fraude, pois disse ao chaveiro que era o dono trancado fora. Minha mãe me ligou chorando, pedindo para não fazer queixa, mas respondi que ele escolheu o caminho quando foi à minha casa de madrugada com o chaveiro. Ela chorou dizendo que ele só queria ajudar o Tyler, mas eu respondi, não, ele queria cometer um crime. É por isso que o Tyler acha que regras não valem, porque vê meu pai fazendo isso. Estou cansado. Vou processar os dois ao máximo e enviei cartas de acesso e desistam aos parentes que me assediaram sobre isso. Estou pensando em ordem de restrição contra meus pais e o Tyler. Nicholas expulsou Tyler e Ashley da casa. Os pais da Ashley a aceitaram sozinha. Tyler está vivendo no carro e, segundo a família, isso é culpa minha. Estou fazendo terapia para lidar com o estresse e a culpa que jogaram sobre mim. Meu terapeuta deixou claro, a irresponsabilidade e o comportamento criminoso deles não são problemas meus. Para quem passa por situações parecidas, saibam, antes de melhorar, vai piorar. Eles vão testar seus limites. Registre tudo, chame a polícia se precisar, e não sinta culpa por proteger o que você conquistou. 3 meses depois, Ashley teve uma menina saudável. Eu só soube porque a esposa de Nicholas, Sarah, me mandou uma foto e contou a situação. Após a prisão, Tyler aceitou um acordo, 2 anos de liberdade condicional, 200 horas de serviço comunitário, terapia obrigatória e uma ordem permanente de ficar a 150 metros da minha casa. Tyler teve que pagar o conserto da minha janela e a taxa do chaveiro de emergência que meu pai chamou quando tentou trocar minhas fechaduras. O caso do meu pai foi mais sério, ele foi acusado de tentativa de invasão, invasão criminosa e fraude. O advogado dele tentou dizer que era falta de comunicação em família, mas o vídeo do chaveiro às 3 da manhã acabou com a defesa. Ele pegou 1 ano de liberdade condicional, 100 horas de serviço comunitário e uma ordem de restrição. O juiz falou que tentar trocar fechadura na casa dos outros mostra que ele planejava cometer fraude. A reação da família foi como eu esperava, virou minha culpa, como se eu tivesse colocado meu pai e meu irmão na justiça. Minha mãe pediu separação do meu pai, dizendo que esse foi o limite de um comportamento que já vinha piorando. Alguns parentes pararam de falar comigo, outros me apoiaram em segredo. Mas a história deu uma virada. Ashley voltou para a casa dos pais logo após a prisão do Tyler. Sem ele por perto, ela fez um curso online para se formar como assistente de dentista. Os pais ajudaram a cuidar do bebê enquanto ela estudava. Conseguiu um emprego em um consultório com bons benefícios antes do nascimento da filha. Tyler, sem a família para passar a mão na cabeça, conseguiu um trabalho fixo em um depósito, está morando com um colega de trabalho, pagando aluguel e fazendo terapia obrigatória. Segundo Sarah, o terapeuta está trabalhando com ele sobre responsabilidade e o jeito mimado que herdou do meu pai. A bebê, Emma, nasceu saudável. Ashley mandou um recado por Sarah: obrigada por não nos acolher, isso me fez crescer e ser a mãe que Emma precisa. Tyler ainda não conhece a filha. Ashley entrou com pedido de pensão e guarda total, dizendo que o comportamento criminoso dele o torna um pai inapto. Ela tem razão. Meu pai está vivendo num hotel barato desde a separação. A ficha criminal prejudicou o trabalho dele em vendas e teve que aceitar um cargo menor. Minha mãe disse que ele finalmente está entendendo que ações têm consequências. Eu e minha mãe estamos reconstruindo nossa relação aos poucos. Ela faz terapia sozinha e percebeu que sempre acabava passando a mão na cabeça do meu pai e do Tyler. Ela pediu desculpa pelas culpas e manipulações, reconheceu que eu tinha todo o direito de proteger minha casa e minha vida do caos deles. Disse: devia ter me orgulhado de você ter se valorizado, mas eu tentei te fazer ser um tapete como eu fui. Minha avó Elizabeth morreu mês passado.
No testamento, ela me deixou a coleção de joias antigas por eu ter a coragem que o resto da família não tem. Para Tyler, ela deixou um bilhete: espero que quando ler, já tenha aprendido que respeitar os limites dos outros não é negociável. Nicholas e Sarah me disseram que morar com Tyler foi exaustivo. Ele queria ser tratado como visitante, reclamava o tempo todo e tentava manipular como nosso pai. Eles ficaram felizes quando ele foi embora e disseram que minhas regras firmes desde o início me salvaram de anos de dor de cabeça. Eu mantenho o sistema de segurança e as ordens judiciais. Não houve violações, mas vez ou outra vejo meu pai ou Tyler passando devagar pela minha casa. As câmeras registram tudo e eu envio ao meu advogado, construindo um processo se um dia descumprirem. Minha casa é meu refúgio. Agora consigo focar na carreira sem drama familiar, e até consegui uma promoção que seria impossível com a pressão de ter gente indesejada morando aqui. Faço terapia para lidar com a culpa e os traumas. Estou aprendendo que ajudar família não significa deixar eles acabarem com sua vida. É irônico, ao não apoiar Tyler e Ashley, eu obriguei eles a virarem adultos de verdade. Ashley hoje é mãe trabalhando, tem sua casa, benefícios e apoio. Tyler tem emprego fixo e está aprendendo responsabilidade na terapia e na vida. Eles estão melhores assim do que teriam estando de graça na minha casa, sempre errando. Teriam crescido sem bater no fundo do poço? Duvido. Às vezes a coisa mais bondade que você pode fazer é não amaciar a queda. Quem pula precisa sentir o impacto para parar de se jogar do penhasco. Se você que está lendo passa por família que não respeita seus limites, lembre-se, você não é obrigado a se destruir para agradar outros. Seu sucesso não é convite para ser explorado. Família não significa ser capacho. E às vezes amar é dizer a não e manter esse a não, mesmo se eles gritarem. Não me arrependo de ter chamado a polícia. Não me arrependo de ter processado. Não me arrependo de proteger o que levei anos para conquistar. Só lamento que tenha sido preciso chegar a esse ponto para adultos aprenderem respeito básico. Meu nome é James, tenho 27 anos e sou dono da minha casa. Uma casa onde quem decide quem mora sou eu. Isso não é egoísmo, não é crueldade, é direito de propriedade e dignidade humana. Se isso me faz o vilão na história deles, que seja. Prefiro ser um vilão com limites do que um herói sem lar.